Estamos de volta com o Bem da Terra. Curso com cavalos ensina líderes a se relacionarem bem com a equipe. A abordagem desenvolve confiança, segurança e sensibilidade na gestão de pessoas. Ulisses Ervilha, sócio proprietário, fala ao vivo com a gente sobre este assunto. Está aqui no telão. Bom dia, Ulisses. Obrigada pela participação. Bom dia, Renata. Eu que agradeço o convite. Como é que é esse curso? Conta um pouco para a gente. Quando a gente fala em liderança, a gente fala em habilidades de comunicação. E quando eu estudo cavalos, comportamento dos cavalos há muitos anos, há algumas décadas, imagina um animal que desenvolveu ao longo de milhões de anos uma linguagem não verbal muito forte. E como eles vivem em manada, eles têm um sistema de hierarquização muito definido. E para nós, seres humanos, é um desafio nos colocarmos em situações em que nós temos que interagir com esses animais e, quem sabe, até conquistar a liderança deles dentro de algumas atividades que a gente faz dentro do curso. É bastante desafiador por várias razões. Primeiro, você tem 500 quilos na sua frente e aí você vai ter que se comunicar com esses 500 quilos, chamar a atenção dele e convidá-lo, literalmente, para algumas atividades ali, que são vários exercícios que a gente faz. Comportamento do animal que mostra pra gente confiança, segurança e sensibilidade, que o cavalo tem tudo isso, né? Sim, o cavalo, ele é diferente de nós, que somos predadores, eles são presas. E a presa primeiro precisa ter, antes do conforto, ela precisa ter segurança. Então, se você chega para interagir com o cavalo, primeiro que ele vai te desnudar das suas posições sociais humanas. Então, ele não quer saber se você é dono da empresa ou qual hierarquia sua dentro da empresa. Ele vai imediatamente fazer uma leitura não verbal, através de linguagem corporal nossa, sua, e ele vai te colocar dentro de uma hierarquia com ele. E a partir dali ele vai ter certos comportamentos. Por isso que, se você não tiver sensibilidade para primeiro perceber o que ele quer te dizer com o próprio corpo dele, o seu corpo vai fazer gestos que o vão normalmente afastar. A gente usa cavalos porque eles são não violentos, e os nossos, obviamente que a gente separa cavalos bem tranquilos para fazer essas interações. E é uma questão interessante, porque fica como um ioiô. Você tem bons comportamentos, você vai atraí-los. Você tem comportamentos que para eles não são de líder, você vai assustá-los. Mas como é que funciona na prática o curso? Como é que um líder aprende? Imagina, eu não sei qual é o nível de interação que você tem com cavalos ou a sua experiência. Imagina que eu coloco você dentro de um espaço confinado de 500 metros quadrados e eu te coloco uma tarefa que deve ser realizada, e essa tarefa envolve o cavalo. Por exemplo, vou dar só um exemplo: pegar um cabresto, colocar no cavalo e convencê-lo a vir atrás de você. As pessoas, quando chegam num local para realizar algum tipo de tarefa, normalmente elas vêm com um conjunto de comportamentos e habilidades pregressas que já deram certo de alguma maneira. Quando eu coloco essas pessoas de frente para um outro ser, um outro animal, essas habilidades que já funcionaram na empresa ou na própria relação familiar ou entre os amigos não vão necessariamente funcionar ali com os cavalos. Então, a partir dali, você tem um desafio que vai fazer com que a pessoa leve um tempo para tentar entender como os cavalos funcionam e começar a fazer o passo a passo para a realização da tarefa. Isso tudo com feedback em tempo real do cavalo, que o tempo inteiro ele avisa se está confortável ou está desconfortável. Então, é uma imersão num mundo diferente, com habilidades, algumas similares, mas muitas delas vão ter que ser desenvolvidas ali na hora. Por exemplo, o tempo, que o americano chama de timing do cavalo, entre ele ver algo e responder favoravelmente é maior do que o do ser humano. A primeira resposta do cavalo vai ser de fuga, e se você tiver os comportamentos adequados, ele vai ter um tempo maior para poder se aproximar. Isso tudo faz com que a pessoa que está lá seja treinada ou desenvolvida para novas habilidades. Interessante isso. E como a pessoa leva isso para a vida dela ou para o mercado de trabalho, por exemplo? A primeira coisa que você consegue levar para a sua vida, eu falo isso por experiência pessoal, né? Há muitos anos que eu lido com cavalos, e você acaba tendo uma percepção
melhor do que está acontecendo ao seu redor. Imagina você conviver com uma espécie, mesmo que seja por um dia, e essa espécie o tempo inteiro ela está procurando se tem algo que a vem agredir. Literalmente a presa pensa que algo vem almoçar ela naquele momento. E você, como ser humano lidando com essa espécie, você começa a ter uma atenção ao seu redor muito maior. Então você tem foco no que você tem que fazer, mas você também tem uma atenção em tudo que o cerca naquele momento. E quem tem procurado As habilidades... quem procura esse curso, nós temos líderes do mundo corporativo, já aconteceu também de prefeitos virem nos procurar para fazer o curso individualmente. Nós temos escolas que procuram seus professores para vir fazer esses cursos com a gente também. Todo mundo quer aprender como ser um líder, né? Isso é super importante, principalmente no dia de hoje, que essas novas gerações não ficam quietas, né? Não adianta ser só líder e não saber ouvir. A questão, eu gostei que você falou isso, porque a gente imagina o seguinte: quando você chega num curso desse tipo, você já tem, as pessoas que chegam lá, eles já têm uma bagagem eu vou chamar bagagem de liderança, né? Porque a questão de ser líder, ela é circunstancial, ela vai depender das suas habilidades para as tarefas que vão ter que ser executadas. Então você tem pessoas maravilhosos líderes no setor, mas quando eles mudam de setor, eles se enroscam nos tipos de habilidades que aquele setor pede. E não são habilidades técnicas, são habilidades de comunicação com as pessoas que estão naquele setor. E quando eu trago as pessoas para cá, imagina você numa cudelaria e você vai ter contato com diversos cavalos. É como se você chegasse em setores diferentes de uma mesma empresa, lidando com, entre aspas, pessoas diferentes. Então, as habilidades que funcionaram para um grupo não necessariamente funcionarão para o outro. E eu acho que quando você aumenta o seu nível de competência como líder, quer dizer que você consegue lidar com vários tipos diferentes de grupos. E os cavalos apresentam para a gente uma plataforma, um pano de fundo fantástico para isso. Que bom, gostei muito. Obrigada pela participação e parabéns aí pela iniciativa. Eu que agradeço. Um abraço. Outro.